Meus queridos irmãos, vamos prosseguir na série de mensagens que nós temos tido nos domingos à noite, Atos, o capítulo de número 4, o finzinho do capítulo e o começo do capítulo 5. Capítulo 4, verso 36, até capítulo 5, verso 11. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Você já ouviu falar de fake news? Fake news é uma informação que parece verdadeira, mas não é. Tem elementos da verdade, mas não é totalmente verdade. É meia verdade. E por se tratar de meia verdade, acaba induzindo ao erro. Eu gosto muito de ver os bastidores das coisas. E ontem, pensando aqui no sermão, eu fui buscar no YouTube como é que fazem a propaganda de alimentos. E eu fiquei surpreso de ver qual é a trucagem que se faz para que a gente tenha uma visão maravilhosa de um sanduíche, maravilhosa de um sorvete, maravilhosa de uma bebida láctea, qualquer coisa assim. Por exemplo, vocês sabiam que para fotografar um sorvete, eles usam purê de batata colorido? Vocês sabiam que quando eles colocam um sanduíche, eles aquecem o queijo com aquele maçarico, mas eles colocam o queijo só na frente do lanche, não tem atrás. Eles colocam os hambúrgueres que eles produzem com papelão para que haja um determinado espaço, e eles então, no final, depois desse lanche todo, eles passam uma camada como se fosse de verniz para dar brilho ao lanche. Então, ainda que tenha todos os elementos da comida, realmente, o gosto é intragável, e tudo é feito artisticamente para você sentir vontade de sair, ir a uma lancheria e pedir um lanche daqueles. A propaganda
é, com toda certeza, um fake news, qualquer propaganda, porque é preparada para atrair o consumidor e para fazer com que o consumidor adquira aquele produto. E vocês podem contar quantas vezes vem a mensagem em seguida. Está esperando o quê? Vá lá. Pois é assim que o nosso mundo é. Quando nós imaginamos, então, a vida religiosa, ela pode ter isso também. O Senhor Jesus Cristo, quando conversou com a mulher samaritana, ele trouxe um conceito diferente do que é ter uma vida com Deus. E ter uma vida com Deus, disse Jesus para a mulher samaritana: vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é nem no monte que vocês criaram o seu templo, nem no templo de Jerusalém, mas é uma adoração que se caracteriza por estar em qualquer lugar onde o adorador está, e ao mesmo tempo com qualidade, adoração em espírito e em verdade. E ele disse, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Quando você veio para a igreja hoje, ele já te achou? Você é essa pessoa que ele está procurando? Eu sou essa pessoa que ele está procurando? E queridos irmãos, o Senhor acabou fechando a questão dizendo: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele repetiu o conceito da honestidade, da sinceridade, da veracidade da minha adoração, que é um conjunto de coisas. Não é apenas a presença física, mas é a dedicação, é a consciência, é o conjunto do meu ser todinho submetido ao Senhor. Quando ele falou sobre os líderes religiosos de Israel, ele foi exatamente na direção daqueles que gostavam de fazer orações teatrais, daqueles que procuravam os melhores lugares estratégicos para todo mundo perceber que eles estavam orando. E ele disse: não é assim. Não é assim que funciona. E quando ele falou no capítulo 23 de Mateus, ele disse assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus, portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas, gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. As pessoas procuram público para demonstrar que são crentes. As pessoas promovem o espetáculo. No meu tempo de 30 anos de idade, havia um teleevangelista que chorava nos seus sermões, que tinha um poder imenso de mídia, uma presença muito grande na câmara, cantava muito bem, o auditório era exposto pela câmera, e então se viam as pessoas chorando,
Aí, em certo dia, esse homem sumiu, porque ele era um adúltero. Ele mantinha casos amorosos fora do casamento. Tudo falso. Quem é que é poderoso para discernir isso? Nenhum de nós é poderoso. O Senhor Jesus Cristo disse que a gente reconhece uma pessoa boa, uma árvore boa, porque ela produz frutos bons. Então você precisa, para saber se uma pessoa está andando no caminho, ficar ao lado dela dia e noite para saber como é que ela reage no cotidiano dela. Havia uma canção que eu cantava na juventude, que dizia assim: não, domingueiro nunca queira ser. No domingo, ele é um santarrão. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ele não é santo não. O grande problema que nós estamos passando, a igreja está passando hoje, para o mundo inteiro, é verdadeiro ou falso? Qual a impressão que a igreja está passando para o mundo hoje? De modo geral, não estou falando dessa comunidade, mas de todas. E esse é o problema que nós encontramos aqui, justamente aqui, porque o contexto vai dizer que a presença do Espírito Santo na vida da igreja produzia temor em cada alma. Cada pessoa tinha o temor de Deus, cada pessoa tinha a alegria do Espírito Santo, cada pessoa recebia ousadia para falar do Evangelho com os outros, cada pessoa não tinha vergonha de proclamar que pertencia agora a Jesus Cristo Nazareno. A Bíblia fala que muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Havia curas, havia pessoas libertadas de demônios, havia situações que pareciam impossíveis sendo resolvidos na frente de todo mundo. Mas tudo isso não era produzido pelo poder humano, era produzido pela liderança, pelo trabalho do Espírito Santo de Deus. E meus irmãos, resultado desse imenso poder disponibilizado para os apóstolos e para a igreja toda, havia um amor fraterno entre os crentes, uma confiança mútua, um cuidado mútuo. Olha, nós fizemos agora oração por aqueles que levantaram a mão, creia. Nós temos a esperança de que Deus ouça as nossas orações e você tenha o seu caso resolvido, sim. Porque isso faz parte da igreja. A igreja era movida pelo Espírito Santo. E diz o trecho que não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Era um momento da igreja em que isto tinha que ser feito e que funcionava. Muita gente viera do exterior, muita gente precisava de emprego, eventualmente era um tempo em que começavam as perseguições, a desconfiança dos judeus para com seus irmãos, especialmente os judeus helenistas. Então é possível que muita gente passasse necessidade. Então alguns que sentiam um profundo respeito por Deus, tinham no coração a liberalidade de vender propriedades suas para entregar aos apóstolos, a fim de que quem tivesse necessidade fosse suprido. Não era todo mundo ganhar a mesma coisa. Não era o comunismo que nós temos hoje, como uma ideologia, uma concepção de sociedade igualitária. Era assim, um crente está sem alimento em casa, chega uma cesta básica
que vem dos irmãos de fé. Ora, nós encontramos então, dentre esse grupo de doadores, nós encontramos um homem que salta aos nossos olhos por conta do relato bíblico. O nome dele é José. Só que ele é tratado pelos apóstolos como Barnabé. Barnabé é um cristão, é um convertido ao cristianismo, mas ele é levita de origem. E ele não é nascido na Palestina, ele é nascido na ilha de Chipre. E a gente não sabe se ele tem um terreno lá em Chipre, se ele tem um terreno aqui, a gente não sabe onde é essa propriedade, nem é importante. Mas é interessante a gente ver que Lucas se prepara para falar de um homem que vai fazer diferença no evangelho, nas missões do seu tempo, que é José, cognominado Barnabé. E quando a gente pensa em Barnabé, a gente percebe que os apóstolos começaram a chamá-lo assim porque ele era um homem assim consolador, um homem exortador, um homem que se aproximava das pessoas, um homem que não tinha medo das pessoas, nem daquelas que poderiam apresentar qualquer perigo para a igreja. E nós sabemos isso por quê? Porque este Barnabé, e nós vamos discutir isso no decorrer da exposição de Atos dos Apóstolos, Barnabé foi o homem enviado pelos apóstolos para ver como estava o trabalho em Antioquia. Barnabé foi descrito como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé foi aquela pessoa que sentiu falta de Saulo, e foi atrás de Saulo em Tarsis, na Ásia Menor, justamente para buscar aquele cidadão, aquele judeu que tinha sido grande transtorno para a igreja, porque havia perseguido a igreja, mas agora estava convertido, e ele foi buscar Saulo até achar, porque ele achava que Saulo era necessário para a igreja de Antioquia. Barnabé é aquele homem que foi encarregado de levar ofertas da igreja de Antioquia para os irmãos da Judéia. Barnabé foi aquele homem que frequentou o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, por conta da questão da circuncisão. Barnabé foi aquele que passou meses andando ao lado de Paulo agora, até assistindo Paulo ser quase morto. Será que foi nessa viagem? Será que eu estou fazendo confusão? O fato é que os dois passaram por perrengues, meus irmãos. Como é que Barnabé cresceu tanto? Como é que ele foi constituído assim, um crente que ficou entre os apóstolos e que mereceu tantos registros nas Escrituras? Foi dele a coisa? Não. Ele era um crente, só que um crente verdadeiro. Um crente que não teve medo de dizer: vendi esse terreno por 100, estou entregando 100. Simples assim. Era um homem que confiava na providência de Deus. Era um homem que tinha uma postura honesta diante de Deus, não apenas diante da igreja, mas diante de Deus, especialmente diante de Deus. Mas aí nós temos então um casal que viu a popularidade, eventualmente, daqueles que estavam doando. Olha, esta oferta aqui é sob o patrocínio de Barnabé. Acho que não tinha isso não. Ninguém sabia de onde veio, para que não houvesse essa vanglória. Mas Ananias e Safira, então, disseram: escuta, vamos nos posicionar como doadores? Vamos. A gente tem aquele terreno lá,
Vamos vender? Vamos. Olha, eu apurei 100. O que você acha da gente ficar com 20? A gente levar 80 e dizer para eles que isso foi tudo que a gente conseguiu. Aí eu topo. Eu gosto de casais que são cúmplices. Eu gosto. Inclusive a Bíblia nos mostra que nós como casais, nós os casados, devemos ser cúmplices um do outro. Especialmente na frente dos filhos, nós devemos ser cúmplices de uma palavra só, de uma só carne. Mas não assim. Quando um de nós erra, o outro tem que discordar. O outro tem que rejeitar. Vocês já imaginaram se Adão tivesse dito, eu não vou comer não? Vocês já imaginaram se Safira tivesse dito, eu não vou concordar com essa ideia sua? Mas não foi o que aconteceu. Eles combinaram entre si. E o ponto é que ele, sendo membro da igreja de Jerusalém, o nome dele, aliás, era um nome interessante, Javé tratou graciosamente. A contribuição que ele deu demonstrou que ele tinha outra motivação no coração. Era uma oferta. Os crentes iam ser abençoados. O nome dele ia constar no rol dos doadores. Mas ele não pretendia passar anônimo por isso. Ele pretendia ser louvado. Ele pretendia ser acolhido. Ele pretendia ser elogiado. E ele não mediu o fato de que, mentindo sobre o valor do terreno que ele deu, ele estava, na verdade, roubando a Deus. Ele não era obrigado a fazer isto. O texto nos mostra que Pedro explicou isso detalhadamente. Você não precisava vender. Se você não quisesse, você não precisava. Ora, se você vendesse, você não precisava entregar o dinheiro à igreja. Olha, se você quisesse entregar uma parte, você poderia, mas dizer que isso é uma parte. E enquanto Pedro está afirmando para ele, está argumentando com ele, Pedro chega à conclusão, motivado, claro, pelo Espírito Santo, você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. E essa foi a última frase que Ananias escutou em vida. Você não mentiu para a igreja, você mentiu para Deus. E morreu. Ninguém sabe a causa da morte. E eu acho que Pedro jamais imaginaria que ele ia ter uma cena de morte naquele dia. Quem tomou a decisão de matar o homem? E por quê? Aí chega Safira. Safira significa bela. Ela já tinha o coração malignizado. Eu criei a palavra agora. Porque ela já tinha aceitado a proposta. O coração dela já estava contaminado e provavelmente ela veio assim com alegria. Olha, nós vamos ser elogiados por conta do donativo que nós demos hoje, não é? Então, por certo, vão reconhecer que nós somos espirituais, que nós somos grandes, que nós somos ajudadores, que nós somos benfeitores da igreja, não é? Meu marido vai ser colocado perto dos apóstolos, vai ganhar um apelido como Barnabé alcançou, sei lá o quê. Eu estou contando história. Pedro chega para ela e diz assim, escuta, você
Vocês venderam por aquele preço mesmo? O que aconteceria se ela dissesse, não, a verdade é outra. A gente vendeu por 100, mas a gente só trouxe 80. O que aconteceria? Eu não sei o que aconteceria. Mas o coração dela já estava tão alegre pelo fato de que ela tinha 20 em casa, que ela não teve nenhuma dúvida. Foi por esse preço mesmo. Sim, senhor, está certo, é verdade. Quero te dizer uma coisa, teu marido acabou de ser enterrado. O pessoal que enterrou o seu marido está te esperando, pode ir. Eu quero então começar a perguntar para vocês o seguinte: Deus aceita fake news do crente? E Deus sabe. Para Isaías, por exemplo, Deus disse assim: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Salmo 50 que a gente leu, diz assim: mas ao ímpio, diz Deus, de que me servem os teus sacrifícios? Se você vê um ladrão, você se associa com ele. Se você vê alguém tentando prejudicar seu irmão, você vai com eles. Você tem parte na maldade. E o apóstolo Paulo, quando falou em 2 Timóteo capítulo 3, ele disse uma coisa assustadora, que eu faço questão de ler, porque é assustadora mesmo, muito assustadora. Lá nos primeiros versos de 2 Timóteo 3, é a última carta que ele escreve antes de morrer, e ele escreve para o seu discípulo preferido o seguinte, 2 Timóteo capítulo 3, você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. É um discurso de piedade, é um discurso a favor do menor, é um discurso a favor do desprivilegiado, é um discurso a favor, mas por dentro, o discurso não tem sustentação, porque as pessoas são instáveis, serão egocêntricas, procurarão apenas interesses pessoais, e não precisa ser político para ser assim. O empresário pode ser assim, o varredor de rua pode ser assim, a empregada doméstica pode ser assim. Qualquer pessoa que não tem Deus no coração será assim. Só que Ananias e Safira estão dentro do contexto da igreja de Deus. Então agora eu me dirijo a crentes. Crentes não podem usar da vida que Deus lhes deu para serem falsos, hipócritas. E só nós sabemos se nós somos hipócritas, porque nós fazemos um grande esforço para que os outros imaginem que nós somos espirituais, mas Deus sabe. Quando eu penso então na igreja como instituição visível, eu tenho que me lembrar que o conceito da Escritura diz que na igreja visível tem gente salva e tem gente não salva.
que frequenta, que é membro, que batizou, que toma ceia, que participa dos trabalhos. Tem gente dos dois tipos. Numa parábola, o Senhor diz que no mesmo campo tem trigo e tem joio. Eu não quero ser joio, mas para isso eu tenho que depender exclusivamente da graça de Deus, viver para a glória de Deus de maneira honesta, de maneira transparente. Então a igreja de Cristo, que agora se espalha pela terra inteira e é composta dos verdadeiros crentes, é uma instituição do Senhor que é sustentada e motivada pelo Senhor. Quem nos faz querer ser crentes, viver como crentes, honrar a Jesus Cristo com o nosso estilo de vida, com a nossa vida devocional, com o uso do dinheiro que Deus nos dá, com a administração da nossa família, é o Senhor Deus. E você pode acreditar que Deus te ajuda em cada passo da sua caminhada na terra, para você se tornar parecido com o Filho de Deus. Você não precisa fazer isso na sua força, você tem que fazer na força do Senhor. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que o Espírito Santo, que é Deus também, está querendo encontrar em nós um terreno fértil para poder agir. Quando Ele encontra em nosso coração uma coisa da qual nós não queremos abrir mão, Ele está lá, porque Ele foi posto na nossa vida como selo, mas Ele está entristecido e o seu poder está limitado, porque Ele não vai forçar você a fazer o que Ele quer. Mas carregar um costume, carregar um perdão que não foi resolvido, que precisa ser resolvido e não foi ainda, carregar um vício qualquer, carregar manias que não estão, carregar situações que a palavra de Deus condena explicitamente, não vão permitir que a gente cresça. Ele contou uma parábola, que foi a da semente jogada pelo lavrador, e essa semente caiu em vários terrenos. Só um terreno tem sentido ali, que é o último terreno, é o terreno que foi lavrado pelo agricultor, que foi preparada a terra, que foram removidas as ervas daninhas, que foram removidas as pedras. Só esse terreno é que faz com que haja frutos. Mas tem um terceiro terreno ali, que me assusta muito, porque é o terreno onde não foi lavrado, o arado não passou, e ali existem plantas que são espinheiros. E a semente caiu ali e ela encontrou jeito de crescer. E ela cresceu junto dos espinheiros, só que ela não produziu fruto nenhum. Aí Jesus explicou: olha, é uma pessoa dividida entre adorar a Deus e os cuidados com o mundo. Essa pessoa não produz fruto nenhum. E eu fico me perguntando, será que Deus vai salvar essa pessoa? Eu não sei. Eu lanço para vocês essa dúvida. Porque eu pessoalmente creio que só aquele que frutifica é que vai ser salvo. É uma evidência, o fruto, na verdade, é uma evidência desta salvação que aconteceu pela graça de Deus. Então, eu aprendo que o Espírito requer de cada um de nós a verdade no íntimo e não a aparência de piedade.
Não fique preocupado se sabe orar, se não sabe orar em público, porque outro ora mais bonito que você. Não fique preocupado com isso. Não fique preocupado em ser reconhecido como o maior dizimista da igreja. Não fique preocupado em ser notado. Não fique preocupado com essas coisas. Fique preocupado se você está de fato adorando a Deus em espírito e em verdade, porque esta foi a falha de Ananias e Safira, foi muito grave o pecado, e Deus não aceita isto. Eu aprendo também nesse texto que a disciplina para Deus é uma coisa real. Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. Então, meus irmãos, se Ananias e Safira tivessem feito outra coisa, provavelmente eles não teriam morrido. Mas por que eles morreram? Porque quem lidera a igreja não são os apóstolos. Vocês podem ver que Pedro não rogou a Deus a morte deles. Pedro não pode ser responsabilizado pela morte deles. Foi iniciativa divina. E eu fico preocupado com o fato de que o que isto produziria na igreja, porque estava todo mundo numa felicidade tão grande, não tinha pobre na igreja, os apóstolos estavam com grandes poderes, as pessoas estavam sendo abençoadas e curadas, estava tudo indo muito bem. De repente, você ficou sabendo? Você lembra do Ananias, da Safira? Aquele casalzinho que vendeu um terreno? Então, morreram. E quem executou? Foi o Senhor. Eu quero assustar vocês. Gente, o Senhor não mudou. Ele quer a mesma honestidade de Barnabé em nós, e está disposto a executar a sua justiça dentro da graça dele com todos nós. O escritor aos Hebreus diz assim: quando você é reprovado por Deus, não desmaie. Não desmaie. Porque quando Deus disciplina, Ele disciplina para nosso crescimento. A igreja inteira precisava saber que não estava lidando com apóstolos, não estava lidando com líderes que o Senhor Jesus Cristo tinha delegado poder. A igreja estava lidando com Deus, porque a igreja é de Deus. E para terminar, a única coisa que me resta é dizer que o nosso compromisso é com Deus e não com a igreja. O compromisso com a igreja é consequência do nosso compromisso com Deus. Eu quero ter compromisso com a igreja, mas não quero ter compromisso. Eu quero ter compromisso com Deus, mas não quero ter compromisso com a igreja. Não dá, porque Deus vai me mandar para a igreja. E quando eu for para a igreja, eu não tenho que ficar preocupado no que vão pensar, ou no que eu quero que pensem. Quando eu for para a igreja, eu tenho que ser honesto com o Senhor. Senhor, olha a minha vida nesta semana, como foi. Foi trabalhosa, eu te confessei pecados muitas vezes, eu falhei muitas vezes contigo, mas eu sou teu, e eu quero ser um vaso de bênçãos na vida dos outros. Eu não quero ser hipócrita, eu não quero ser uma pessoa que parece ser crente, mas não é. Eu não quero ter uma vida dupla. E deixa Deus te disciplinar, porque Deus é perdoador, é misericordioso, Deus é grandioso em cuidar da gente. Então, se você está em erro hoje, e tem medo de morrer,
É bom que tenha, mas se tem medo de morrer, entrega o caminho para o Senhor. Conserta a vida. Você diz, eu não quero mais ser um crente hipócrita. Eu não quero ser uma pessoa que minta a Deus, que roube a Deus, porque Deus vai levar em conta isso. Deus conhece o meu coração. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Não é verdade?